Bom, pessoal, vamos retomar a aula de eletro. Essa aqui é a segunda aula, a aula de eixos. Estou tendo que regravá-la porque ficou errado um trecho final lá nos exemplos do terceiro passo para a interpretação dos eixos. Então, estou tendo que regravar. Queria agradecer ao inscrito no canal chamado Davi Reis, que me chamou a atenção para isso. Acabei olhando e realmente estava equivocado, tá? Então estou tendo que regravar a aula. Meu nome é Felipe, vamos retomar essa aulinha aqui. Quando a gente fala de eixo, o aluno costuma ficar com essa cara aí, ó. Cara do que você está falando, meu irmão? Então, eixo, eu não vou mentir para vocês, não é fácil. Porém, dá para definir, tá? A gente vai tentar fazer da forma mais fácil possível, definir da forma mais simples e didática possível. Porém, não vou mentir, não é fácil. O que eu quero de vocês? Eu quero, na pessoa que vai interpretar eletro na forma básica, pelo menos definir qual quadrante está se encontrando o eixo. Lembra do plano cartesiano do x e y lá do segundo grau? É exatamente isso que a gente vai fazer. Encontrar qual o plano cartesiano. Ou seja, D1 e AVF. Porque são exatamente x, D1 na ponta para frente, e y, AVF, né? AVF na ponta para baixo. Então, a gente corta em 4 a pizza. Dessa forma aqui, tá? 4, 4. Cada quadrante vai ficar numa fatia da pizza. E aí a gente define o eixo. O eixo, nosso resultante normal, o vetor, na primeira aula eu não falei que era para baixo, para a esquerda, e falei para vocês guardarem isso. Então, é isso aqui que a gente vai definir agora. Quando que o eixo está da forma correta, ou seja, da forma normal, para baixo e para a esquerda, quando que ele está desviado para um lado ou para o outro, certo? O eixo normal, portanto, é exatamente onde está o nosso amiguinho Smiley aqui, para baixo e para a esquerda. D1 positivo, AVF positivo. Então, aqui a gente pode ver os 4 eixos possíveis, né? Os 4 quadrantes possíveis, as 4 fatias de pizza. Quando D1 é positivo, ou seja, R maior do que o S, e AVF também é positivo, R maior do que o S, vai ficar na pontinha da seta do AVF e na pontinha da seta do D1. Aí a gente vai ter o eixo normal, na parte azul. Quando o AVF é negativo, ou seja, normal ele não aponta para baixo? Sim. Se ele está negativo, ele está apontando para cima, está voltando. E o D1 positivo, D1 normal, né, para frente, a gente vai ter o eixo desviado para a esquerda, no vermelhinho aqui. D1 negativo, ou seja, o eixo apontando ao contrário do D1, para trás, tá? Aqui o eixo. E AVF positivo, ou seja, para baixo e para trás. D1 negativo, AVF positivo. Quando os dois estão negativos, o eixo está apontando para cima e para trás, tá? Para cima e para a direita. Então, o eixo marronzinho aqui. Então, a gente pode ter eixo normal, eixo desviado para a esquerda, em homenagem aos nossos amiguinhos petistas, eixo desviado para a direita e o eixo extremo, tá? O eixo indeterminado. Vamos exemplificar que fica mais fácil. Olha só. D1 positivo, certo? Tem dúvida que é positivo, né? E o AVF também sem dúvida que é positivo. Perfeito? D1 de novo. Positivo, sem dúvida, né? E AVF também sem dúvidas positivo. Olha só. Positivaço. Eixo para o nosso amiguinho Smile. Eixo normal. Tá feliz porque tá normal. Grande Smile. De novo. D1 positivo. AVF negativo. Olha só. AVF negativo, sem dúvidas, né? D1 positivo. AVF negativo. É S maior do que o R. Olha só.
Eixo desviado para os nossos amiguinhos lulistas, petistas. Eixo desviado para a esquerda. Certo? Deu negativo, AVF positivo. Deu negativo, AVF positivo, olha só. Eixo desviado para a direita. Grande partido direitista americano, partido republicano, elefantinho deles aí, né? Olha um exemplo, só para exemplificar melhor. Lembra na primeira aula que a gente viu de V1 a V6? Eu falei que não ia falar de V1 a V6, mas a gente vai falar rapidinho. Não era negativo V1, aí ia para positivo em V6? Olha só, começou positivo já. E tem um S grande aqui, ó, isoelétrico aqui em V6, tá vendo? Ou seja, está errado, tá? Tá errado. O eixo está desviado para a direita. O eixo está desviado para a direita por quê? Porque está com uma sobrecarga violenta do ventrículo direito. Por isso a gente está vendo o elétron todo esquisito, dessa forma aí. Então, eixo para a direita. Deu negativo, AVF, negativo. Deu negativo, AVF, negativo. Eixo esquisito, eixo na contramão, eixo indeterminado. Normalmente os eixos indeterminados são por erro técnico, tá? Como assim? Trocaram o eletrodo de AVL com de AVR e aí o eixo dá lá para trás. Mas, nesses dois exemplos que eu coloquei, na verdade é um desvio extremo para a direita, tá? Então acabou virando lá para cima. Os eletrodos, tá? Passo 2, a chave elétrica. Olha só, cada olhinho desse aqui é um eletrodo, perfeito? Quando o olhinho está olhando para a bundinha da seta, ele fica negativo. Quando o eletrodo está olhando para o meio da seta, exatamente aqui no meio, ele fica isoelétrico. Maior, o que sobe é igual ao que desce. E quando ele olha na pontinha do vetor, bem na frente do vetor, o eixo fica positivo, certo? O vetor fica positivo pelo olho do eletrodo. Cada olhinho desse aqui é um eletrodo. Então vamos lá, só colocando aquilo que eu falei. Negativo, né? S maior do que o R, olhando para o bumbum. Isoelétrico, está olhando em cima do vetor. E positivo, está olhando de frente para o vetor, certo? O isoelétrico, como está olhando de cima, ele está vendo o vetor passar lá embaixo. Está vendo o vetor passando, né? Eu estou assistindo. Portanto, ele está olhando perpendicularmente ao vetor. Olha só, não tem dúvida que ele está olhando perpendicular, né? Ele está vendo o vetor passar. Então, se ele está olhando perpendicularmente ao vetor, quer dizer que o que é perpendicular ao eixo, o que é perpendicular ao isoelétrico é exatamente o eixo resultante, o vetor resultante. Olha só, eu estou olhando para o vetor perpendicular e o que ele é perpendicular é o vetor resultante. Como assim? Vamos exemplificar. Deu um positivo, AVF positivo, eixo normal, não é? Eixo normal. Vamos procurar onde está o isoelétrico. O isoelétrico está em AVL, olha só. Sem dúvida, né? AVL, isoelétrico, certo? Se D1 está positivo, AVF está positivo, eu estou para baixo, para a esquerda, eixo normal. E AVL, isoelétrico. Vamos olhar aqui. Aqui o AVL. Eu não estou com aqui, 30, 60, 90 graus. Eu estou aqui com o eixo normal, né? AVL não é isoelétrico? É. O que é perpendicular a AVL? 30, 60, 90 graus. D2 é perpendicular a VL. Ou seja, meu eixo está em D2. Ou seja, meu eixo está em 60 graus. 30, 60 graus. O eixo elétrico resultante cardíaco é em 60 graus. Assim eu ia escrever. Próximo exemplo. D1 positivo. AVF AVF negativo. Isoelétrico em D2, olha só, sem dúvida, né? D2. Eixo desviado para os nossos amiguinhos petistas, certo? Eixo desviado para a esquerda, sem dúvida, né? AVF negativo, D1 positivo. Não é isoelétrico em D2, olha só, 30,
60, 90 graus. Eixo em AVL, ou seja, eixo elétrico em menos 30 graus. Certo? D1 é 0 graus, para trás, menos 30 graus. Eixo elétrico em menos 30 graus. Próximo exemplo. AVF positivo, sem dúvida, né? E D1, opa, D1 está esquisito. D1 está isoelétrico. Mas e agora, meu Deus? E agora que ficou fácil. D1 não é isoelétrico, o que é perpendicular a D1? Exatamente AVF, que é positivo. Então o eixo está exatamente em AVF. 30, 60, 90 graus. O eixo está em 90 graus. Vamos falar do terceiro passo. Intersecções. É o passinho mais difícil, tá? Quando eu não tenho isoelétrico, você fica com a sacada. Puxa vida, não tem isoelétrico. Tá de sacanagem, meu irmão. Vamos lá. Primeiro passo. Exemplificar é muito mais fácil do que explicar, do que ficar passando informação para vocês. Então vamos exemplificar. D1 positivo, AVF positivo. Tem o isoelétrico? Segundo passo seria esse, né? Não tem o isoelétrico, olha só. D1 é positivo, AVR negativo, D2 positivo, AVL positivo, D3 negativo e AVF positivo. Ou seja, não tenho AVR. Desculpa, não tenho isoelétrico. O eixo normal, né? Primeiro passo. Então, sabendo que o eixo é normal, eu posso ter três opções. Tá aqui no vinho, 0 a 30 graus, 30 a 60 graus e de 60 a 90 graus. Quais que são as intersecções? Os próximos passos, os próximos vetores, D3 e AVL. Os próximos vetores são D3 e AVL, eu vou pegar eles. E vou cortar a pizza exatamente olhando para eles. Como assim? Olha só, cortei. Vamos começar por AVL. 30, 60, 90 graus, 30, 60, 90 graus para AVL. Tudo aqui para AVL teria que ser positivo. E tudo aqui para AVL teria que ser negativo. Como assim? Se no meu elétrico tivesse negativo, o AVL estaria olhando só para essa região aqui. Se o AVL estiver positivo no meu elétron, ele só vai estar olhando para essa região. Só vai ser possível o eixo estar nessa região. Vamos voltar lá para ver a AVL. AVL é positivo. Positivaço. Olha só. Sem dúvida, né? AVL positivão. Se a AVL é positivo, ele só pode estar nesta região, o eixo. Perfeito? Se ele só pode estar nessa região, obrigatoriamente no vermelho não pode ser o eixo. Eu já tinha colocado que entre D1 e AVF está o eixo. Agora eu já sei que entre 60 e 90 graus não pode ser, porque a AVL teria que ser negativo. Entenderam? Então eu tenho o eixo que possível ainda entre 0 e 60 graus. Então descartei o azulzinho. Perfeito? Vamos olhar para a próxima intersecção. Qual que é a próxima intersecção? D3. Lembrando que eu já descartei a parte preta, tá? Esse aqui, tirei fora. Olhando para a AVL. Vamos olhar para D3 agora. 30, 60, 90 graus, 30, 60, 90 graus. 30, 60, 90 graus, 30, 60, 90 graus. Tudo para o vermelho em D3 seria negativo. E tudo no azul para D3 seria negativo. Desculpa, seria positivo. Vamos olhar como está D3. D3 está aqui, ó. D3 está negativo, falei a vocês. Sem dúvida, né? Se D3 está negativo, e eu já tinha descartado esse aqui, agora eu descartei essa possibilidade positiva aqui, ó. D3 não é negativo? Sim, então ele só pode estar no vermelho. Se ele só pode estar no vermelho, o que sobrou? 0 a 30 graus. Descartei 30 a 60 graus. Ou seja, meu eixo elétrico está entre 0 e 30 graus. É isso. Vamos exemplificar de novo. D1 positivo, AVF negativo. D1 positivo, AVF negativo. Desvio de eixo para os nossos amiguinhos petistas. Tem os elétricos? D1 positivo,
AVR negativo, D2 negativo, AVR positivo, P3 negativo, AVF negativo. Não tem isoelétrico, pode chorar, chora à vontade. Então tem o eixo entre 0 e menos 90 graus. Pode estar no azul, no verde ou no vinho. Marrom, sei lá, tô viajando, meio daltônico aqui, né? Quais que são as próximas derivações, que seriam as intersecções? Esta, que vai ser exatamente D2, o prolongamento do D2, né? E esta, que é exatamente o prolongamento do AVR. As intersecções são D2 e AVR, certo? Vamos lá. AVR. Vamos voltar lá. Vamos olhar para AVR. AVR é positivo ou negativo? Negativo, né? Predominante negativo, olha só. Certo? Então vamos olhar para AVR. Para AVR, todo o azul seria positivo e todo o vermelho seria negativo. AVR é negativo, né? A gente viu lá. Então eu posso ter o eixo para cá, para o vermelho, e não para o azulzinho. Ou seja, descartei a possibilidade do eixo entre menos 60 e menos 90 graus. Tirei fora esse aqui. Certo? Cortei fora aqui. Então. Sobrou verdinho e azulzinho. Sobrou de 0 a menos 60 graus. Tirei esse aqui. Vamos para a próxima intersecção. Qual que seria? D2, né? Já tirei esse aqui, o vermelhinho, né? No pretinho, ficou preto. Para D2, 30, 60, 90 graus, 30, 60, 90 graus. Todo azulzinho seria positivo e todo vermelhinho seria negativo, com exceção dessa parte aqui que eu descartei olhando para a AVR, certo? Vamos voltar lá no elétron. D2 é positivo ou negativo? Olha o D2 aqui, ó. Negativo. D2 negativo, olha só. Se D2 é negativo, eu não posso estar na parte azul, porque eu seria positivo. Eu só posso estar na parte vermelha. Na parte vermelha poderia ser entre menos 60 e menos 90 graus. Entre menos 30 e menos 90 graus. Porém, já descartamos essa parte preta aqui olhando para a VR, certo? Ou seja, sobrou o nosso amiguinho smiley aqui, ó, entre menos 30 e menos 60 graus. O eixo está entre menos 30 e menos 60 graus, o azulzinho. Certo? Certo. Bom, pessoal, o lance é praticar, olhar elétrico, tá? A repetição sempre vai levar à sedimentação. Portanto, não cansem de olhar elétrico. Está na dúvida, me manda, eu olho, te explico. O que for, a gente tenta ajudar. Essa aula aqui já está deixando de ser piloto, né? Teria que trocar essa parte aqui. Essa aula aqui já está com muita quilometragem. Agora, em novidades, eu já estou terminando. Eu me enrolei essa semana, mas eu já estou terminando a aula 4, tá? Praticamente terminada, falta só gravar. E eu devo gravar mais 2 ou 3 aulas juntas, porque ficou muito grande, tive que dividir. Sugestões, elogios, críticas no nosso e-mail, felipezarolho@hotmail.com. Muito obrigado.